Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, uma alegria, nós estamos aqui no dia 7 de janeiro, nesta terça-feira, meditando mais uma vez a Santa Palavra de Deus. Essa palavra que fortifica a minha e eu acredito que fortifique a sua vida também. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 34 a 44. Narra para nós a multiplicação dos pães. Esse texto do Evangelho, narrado por todos os evangelistas, tem muito a nos enriquecer. Ele traz muita coisa, muitas imagens e muitas figuras para a gente maravilhosas. Primeira imagem que eu gostaria de destacar na leitura desse Evangelho é a imagem do pastor que dá descanso para as ovelhas. Aqui uma alusão maravilhosa ao Salmo 22 ou 23, na tradução hebraica da Bíblia. É uma leitura maravilhosa do pastor que faz o povo sentar na relva e dá descanso para as ovelhas. É claro que aqui, nós temos aqui, por exemplo, a posição de sentar. Sentar. Os discípulos que sentaram, e São Marcos ele faz questão de dizer, na grama verde. Isso aqui é uma alusão perfeita ao Salmo 22 ou 23, na tradução hebraica da Sagrada Escritura, do pastor, a imagem do pastor, que sentar na tradução bíblica é uma posição de convidado. Então, os discípulos, eles estão convidados a um banquete. Sentar na grama verde, então, é estar convidado para o banquete do Senhor. E verde alude mais uma vez ao Salmo. Em verdes prados, ele vos faz descansar. Olha que imagem maravilhosa. Então, a primeira imagem que essa leitura de hoje quer trazer para mim e para você é uma imagem de um Deus que nós temos, que eu tenho e que você tem, e que provavelmente ele está dizendo para mim hoje e para você: meu filho, minha filha, eu quero te dar descanso. Você que já está adiantado na vida, você que caminha comigo, você que está comigo, eu quero hoje, de uma maneira especial, fazer você sentar-se como meu convidado e eu quero te saciar. Olha que imagem maravilhosa. Então a primeira imagem é essa, né? A imagem de um Deus que ele quer nos saciar. Ele quer nos fazer descansar. E meus irmãos, por vezes nessa vida, e muitas vezes, aliás, inclusive, nós vamos precisar do descanso do Senhor. Nós vamos precisar descansar em Deus. Nós vamos precisar nos sentar como convidados de um rei,
que nos faz sentar em verdes prados, para que Ele possa então nos dar descanso e nos dar alimento. É um suporte de Deus para cada um de nós. Na sequência, o que nós vemos, mas antes mesmo de dizer isso, o que nós vemos na sequência, antes que isso possa acontecer, o Evangelho está nos chamando a atenção de algo. Como então, eu e você, querido irmão, querida irmã, nós podemos descansar em Deus e experimentar, no meio da gastura dessa vida, o descanso de Deus, a assistência de Deus, o socorro de Deus no meio a tudo isso? Ora, primeiro é preciso mudar a nossa visão. Como assim mudar a visão? Sim, é preciso mudar a visão. Qual era a visão dos discípulos? Jesus aqui estava testando os discípulos. Quando os discípulos, com o coração inflamado de caridade, eles vão até o Senhor, ele diz, olha, despede a multidão, a gente quer alimentar esse povo. Os discípulos estavam movidos de caridade, sim, mas eles estavam com uma visão ainda conturbada, estava com uma visão ainda não clara de quem é Jesus, de que Jesus poderia de fato fazer. Por vezes, meus amigos, na nossa vida é assim também. Nós estamos inflamados de uma caridade por Deus, mas estamos ainda com a nossa visão ainda muito turva, sem conseguir enxergar claro. Porque a resposta dos discípulos para Jesus é uma resposta de quem está com uma visão muito calculista, muito empírica ainda da realidade. E por vezes acontece isso na nossa vida. Quando nós olhamos para a situação, imediatamente nós nos esquecemos de quem é aquele que está conosco, de quem é aquele que caminha conosco. Então, numa visão fria, calculista, empírica, humana, por que não dizer também uma visão às vezes simplesmente carnal, nós esquecemos de quem é aquele que está no nosso meio. É assim na nossa caminhada do dia a dia. Por vezes nós nos esquecemos, diante das dificuldades que se colocam à nossa porta, nós esquecemos quem é aquele que caminha conosco. Por isso eles perguntam para Jesus, o senhor quer que a gente gaste 200 denários? Olha a pergunta, olha a pergunta humana para Jesus. Olha a pergunta calculista, olha a pergunta que está baseada somente em critérios e conceitos humanos. Jesus diz, faça o que eu mando. E guarda o que você sabe, não está aqui na Bíblia, mas eu acrescentaria isso, né? Faça o que eu mando e guarda o que você sabe. Você acha que sabe muito, mas eu sou Deus. Você calculou, provisionou, né? Fez todos os cálculos e viu que isso não é possível. Mas para mim é possível, vai dizer Jesus. Então, essa visão calculista, humana, sem fé, nos atrapalha demais para podermos sentar na relva, experimentar o milagre, experimentar o cuidado de Deus nas nossas vidas. E veja, olha que bonito, Jesus aqui, ele faz muito mais do que aqueles que fizeram no Antigo Testamento. Elias, por exemplo, com a viúva de Sarepta da Sidônia, multiplicou o azeite e a farinha e isso não se acabou. Beleza, até um certo ponto. Depois nós temos Eliseu. Eliseu também multiplica os pães. Mas o que Jesus faz, o que esse texto faz, fala para nós, é que ainda, né, diferente do maná, que era a provisão do dia, diferente daquilo que Elias e Eliseu proveram no Antigo Testamento, a provisão para aquela necessidade, Jesus faz muito mais do que aqueles que fizeram no Antigo Testamento. Porque diz a palavra que sobraram ainda 12 cestos, um para cada apóstolo levar, para lembrar de que Deus, ele nos dá em abundância. Ele nos dá na abundância da sua generosidade. Então é assim, se nós estamos precisando de algo, saiba, Deus, ele nunca dará aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo. Ele sempre te dará mais. Ele sempre lhe dará em abundância. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Deus, ele é generoso. Aqui diz, sobrou ainda 12 cestos cheios.
porque Deus ele quer dar muito mais do que aquilo que a gente precisa. Primeiro, purifiquemos o nosso olhar, a nossa visão de quem é aquele que caminha no nosso meio. E para aí, podermos experimentar a generosidade, a bondade de um Deus que só quer nos amar e quer dar muito mais do que aquilo que a gente necessita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.